pastor imensamente Alex, está aqui também, o pastor Roberto, a pastora Célia, aqui nessa festividade linda e abençoada dos valores. Quero parabenizar também o pastor Roberto, a pastora Célia, o ministério dessa igreja, também esse conjunto de valores abençoado, é o idôneo. Deus continue abençoando e usando ricamente. Eu queria deixar o conjunto em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu queria nessa oportunidade convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 3, onde está o tema dessa festividade. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 3. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos poder sentar, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto que acabamos de ler, um texto muito interessante, aonde Deus ele se manifesta ao profeta Isaías, se manifesta de um modo todo especial, pois todo aquele que tem uma visão de Deus, nunca mais ele é o mesmo. Quando Deus ele se manifesta a Moisés na sarça ardente, Moisés vê a sarça se queimando e não se consumindo. Diz a palavra de Deus que Moisés vai se aproximando e Deus brada do meio do fogo: não te chegue para cá, descalça as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Deus é santo, o seu nome é santo, a sua palavra é santa, a sua obra é santa, o seu povo é santo, tudo de Deus é santo. A Bíblia diz que Deus ele é santo. Fala, Senhor. Ele transcende. Nós não podemos alcançar, mas aquele que nós não podemos alcançar, ele desceu até nós. Ele é santo, mas também ele habita com um contrito e abatido de coração. Ele é transcendente, mas também é imanente. E ele está no nosso meio nesta noite. O Deus que é santo, ele também santificou um povo. Ele separou. Nós fomos separados por Deus. Ser separado por Deus é uma bênção. Ser separado por Deus é ser escolhido por Deus. Separado e também consagrado. Diz o texto sagrado que o profeta Isaías, ele diz: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Que visão terrível.
Que visão tremenda! Foi ver o Senhor. Isso muda a vida de todo aquele que contempla essa visão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: porque não fui desobediente à visão celestial. Diz a palavra de Deus que Isaías, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sobre um sublime trono. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todos. Eu quero dizer para você que todas as coisas estão sob o rigoroso controle de Deus. A sua vida, a sua família, a obra de Deus nesse lugar está sob o controle de Deus. É hora que pensamos que Deus, ele perdeu o controle. É hora que pensamos que a situação fugiu do controle. Mas Jó, no final da sua prova, ele disse: eu bem sei que tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus está no controle. Ele está no trono. Ele está no controle de todas as coisas. Sobre o alto, um sublime trono. Isaías disse que o seu séquito enchia. E diz que os serafins estavam acima dele e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Interessante que a glória de Deus enche os céus, mas enche toda a terra. Para onde você olha, você vê a glória de Deus, você vê a presença de Deus manifestada em sua criação. Mas no homem, essa glória se manifesta de uma maneira toda especial. No homem, essa glória se manifesta de uma maneira gloriosa. A Bíblia nos fala que no tempo do Antigo Testamento, Deus, ele manifestava a sua glória. Deus, ele concedia a sua unção. Interessante que não era a todos os homens que recebia a unção de Deus. Deus manifestava aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, a alguns líderes, e ainda não recebia a unção de Deus por completo. Deus, ele dava a unção sob medida. Tanto que quando Deus escolhe 70 para conduzir o povo com Moisés, para administrar o povo com Moisés, Deus, ele fala para Moisés: eu vou tirar o Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre ele. Era dado por medida. Tanto que o profeta Elias, antes de ser tomado, ele fala para ele, dizer: pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu pede que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre ele. A Bíblia diz que quem pede, recebe. E diz o texto que Elias fala: pura coisa tu pediste, mas se tu me vires partindo, assim se fará. Mas se não vires, assim não se fará. Tinha uma condição para receber a unção de Deus. Tinha uma condição para receber a glória de Deus. A condição era vigiar. Se Eliseu não tivesse vigilante, ele não receberia a porção dobrada da parte de Deus. E a Bíblia diz que Eliseu estava vigilante. Ele disse: o Senhor me enviou até Jericó. Fica aqui, vive a tua alma.
que eu não te deixarei. Diz o texto sagrado que aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Eliseu queria essa porção, essa unção. E diz o texto sagrado que a palavra de Deus diz que Elias fala: o Senhor me enviou até Betel, e Espírito do Senhor vive a tua alma, que eu não te deixarei. E diz o texto que Elias fala para Eliseu: o Senhor me enviou até Jericó, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. A Bíblia diz que os dois iam caminhando junto para o Jordão. Me dá uma chuva. Iam caminhando junto para o Jordão. E quando chega diante do Jordão, Elias pega a sua capa e fere as águas do Jordão. E a palavra de Deus diz que as águas se dividem, e eles passam. E quando chegam do outro lado, diz o texto sagrado que eles iam junto, conversando, quando um carro de fogo, um cavalo de fogo, toma Elias num redemoinho, e diz o texto sagrado que Eliseu clama: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E diz o texto que a capa de Elias caiu, e quando Elias pega aquela capa, onde está o Deus de Elias? Quando Eliseu pega aquela capa, onde está o Deus de Elias? E quando ele vê as águas do Jordão, as águas se abrem, e o Espírito dos profetas disseram: o Espírito de Deus está sobre Elias. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus no Antigo Testamento era dado sob medida, mas no Novo Testamento, João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. E Jesus, ele recebeu o Espírito na sua plenitude. E quando ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito em toda a sua plenitude sobre ele. Por isso que o apóstolo Pedro disse: glória como na raça, e sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E como os serafins clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diz o texto sagrado que a voz dos serafins, quando clamavam, moveu o umbral da casa. Diz a Bíblia Sagrada que a casa se encheu de fumaça. Fala para o seu irmão lá: da onde tem fumaça, tem fogo. Aonde tem fumaça, tem fogo. Ah, está fumaçando, mas tem fogo daí. E diz no texto que Isaías, quando ele ouviu e viu aquela visão, ele disse: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diz o texto sagrado, e quando Isaías ele grita: ai de mim, quando Isaías ele confessa o seu pecado, quando ele confessa a sua situação, diz o texto sagrado que um dos serafins, ele voa. Quanto cremos sobrenatural de Deus? Deus está ministrando nesse lugar sobre a sua vida. Deus está ministrando nesse lugar sobre a sua família. E aquele serafim voa e quadrenais pegam a brasa do altar e toca nos lábios do profeta e diz para ele: isso tocou os seus lábios. Meu irmão, todo aquele que é tocado por Deus nunca mais ele é o mesmo. Ele tocou na sogra de Pedro e a febre deixou ela. Glória a Deus, aleluia. Ele tocou no leproso e a lepra deixou ele.
porque Chai, porque ele tocou nos 5 pães e os 5 pães viraram padaria. Ele tocou nos 2 peixinhos e os 2 peixinhos viraram peixaria. Aonde ele toca, milagre acontece. Quando já foi tocado por ele, isto tocou os seus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e os teus pecados perdoados. Depois que a iniquidade dele foi tirada, o pecado dele foi perdoado. Paulo fala que todos nós estávamos debaixo do pecado, mas agora estamos debaixo da graça. A Bíblia fala que nós estávamos assentados na região da sombra da morte. Agora estamos assentados nos lugares celestiais. A Bíblia diz que nós não éramos povo, agora somos povo de Deus. A Bíblia nos fala que nós éramos trevas e agora somos luz. A Bíblia fala que nós não pertencíamos à família, agora pertencemos à família. E no texto que a voz divina fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso aqui é tremendo. Deus ele poderia mandar os anjos, mas esse privilégio ele deu para você. Esse privilégio ele deu para você. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías agora purificado, santificado, queimado com a brasa viva ao altar. Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O encontro com Deus, ele transforma. O encontro com Deus, ele muda. Esse Deus que é santo, esse Deus que te santifica. A Bíblia nos fala lá no livro do profeta Daniel. E Daniel, ele assentou no coração dele não se contaminar com o manjar do rei. Aqueles que não se contaminam tem vitória para contar, tem bênção para contar, tem milagre para contar. Aqueles que não se contaminam tem algo de Deus para receber. A Bíblia nos fala que eles foram levados: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E diz a palavra de Deus que a palavra do Senhor nos fala que agora eles são colocados à prova ali. Eles tinham que comer do manjar do rei, beber do vinho do rei. Mas Daniel assenta no seu coração: eu não vou me contaminar. Lá na carta de Apocalipse, Deus falando para a igreja de Sardes, ele fala a seguinte palavra: aí tem umas poucas pessoas que andarão de branco contigo, porque não se contaminaram. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Daniel estava longe da família, estava longe da sua pátria, mas Daniel, ele assentou no coração não se contaminar. Daniel fez uma coisa que agradou tanto a Deus, que Deus concedeu graça a ele diante do eunuco. O salmista disse assim: agrada-te ao Senhor, ele concederá o desejo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Daniel ele perdeu
a sua pátria, convívio na sua pátria. Mas Daniel, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. Fala para o seu irmão, guarda a fé. O apóstolo Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Você vai combater com essa fé. Davi combateu e venceu, porque combateu com fé. Acabei a carreira. Você vai terminar essa carreira pela fé. Guarda a fé. Paulo estava a ser decapitado, ele disse essas palavras: combati, bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça, ao qual o Senhor, o justo juiz, lhe dará não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Guarda a fé. Pedro diz que ela é mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. Não tem nada mais precioso do que ela. Porque é a fé que nos liga a Deus. É a fé que nos faz agradar a Deus. É a fé que nos faz mais do que vencedor. João, ele fala na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, ele diz: aqueles que são nascidos de Deus vence o mundo. Cadê aqueles que nasceram de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem uma coisa que o diabo quer roubar do crente, é a fé. Mas em Apocalipse 3:11 diz assim: guarda o que tens, 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 para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A sua fé é preciosa. Ora, sem fé é impossível. Não diz que é difícil. É impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E também recompensa aqueles que buscam a Ele. Eu não sei o que você está passando. Daniel, ele perdeu a sua pátria, a sua liberdade, mas a Bíblia nos fala que ele guardou a fé. Ele não negou aquela fé que ele tinha recebido dos pais desde pequeno. Ele guardou a fé. E quando guardamos essa fé, nós pulamos muralha. Quando guardamos esta fé, apagamos a força do fogo. Quando guardamos esta fé, fechamos a boca dos leões. Quando guardamos esta fé, nós somos mais do que vencedores. Daniel guardou a fé. Eu não vou me contaminar. Olha que risco Daniel estava correndo. Porque quem tem fé, ele não tem medo. Ele perde a cabeça, mas não perde a fé. Ele é apedrejado, mas não perde a fé. Ele é perseguido, mas não perde a fé. Ele assentou no coração: eu não vou me contaminar. E a Bíblia nos fala que ele recebeu graça diante do chefe dos eunucos. Vou experimentar vocês por 10 dias aí. Dentro da mistério. E a Bíblia diz que durante 10 dias, Daniel ele comendo legumes, a dieta juntamente ali com Ananias, Misael, Azarias. E diz o texto sagrado que quando o chefe do eunuco olha para eles, vê os semblantes deles mais formosos, mais gordos, botou a porção do rei de lado, o vinho do rei de lado, e deixou ele comer aquela dieta durante 3 anos. Amachuque é regra. Os irmãos sabem que a dieta dos judeus
É uma dieta diferente, uma dieta dada na lei. Eu não podia comer qualquer coisa, não podia beber qualquer coisa. E a palavra de Deus diz que eles obedeceram a Deus. E pela obediência deles a Deus, quando chega no final dos 3 anos, aqueles jovens são chamados à presença do rei. E diz a Bíblia Sagrada que eles eram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios, tinha 10 vezes mais conhecimento. Pastor, por quê? Eles estudaram muito. Aleluia. Eles estudaram muito. É a fé em Deus. É a confiança em Deus que eles tiveram. É a posição que eles tomaram. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. E aquilo agradou tanto a Deus, que Deus ele deu inteligência, sabedoria, conhecimento, todos os 4. Mas um daqueles 4, a Daniel, Deus ele deu entendimento em toda a visão e em todo o sonho. Quando nós assumimos um propósito daquele que é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Começando aquele que vos chamou. Sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Paulo disse que a santificação é a vontade de Deus. Deus nos separou, pastor. Deus nos consagrou. E o diabo, ele tem. Por causa de quê, pastor? Por causa desta consagração. Por causa desta santificação. A maior santificação do crente foi a santificação que Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram. Qual foi a maior santificação, pastor? Jejum. É bênção, é importante, o crente deve fazer. A oração é bênção, é importante, o crente deve fazer. Mas qual foi a maior santificação que eles fizeram? Obedecer a palavra de Deus. O diabo não tem medo de quem ora muito, de quem jejua muito. O diabo tem medo de quem ora muito, mas obedece. Tem medo de quem jejua muito, mas obedece. A única coisa que bota o diabo para correr está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Existiu o tempo e ele fugirá de vós. Daniel, Ananias, Misael, Azarias estavam sujeitos, estavam obedientes a Deus. E o inimigo teve que sair fora. O inimigo queria contaminar eles, porque uma vez contaminando eles, o Espírito de Deus, aquilo de mais precioso que Deus deu, ele ia se afastar. Tanto que quando Davi pegou, Davi faz a seguinte oração: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. E diz o texto sagrado, e eles receberam essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento. Daniel em visão e também em sonho também. E a palavra de Deus que daqui a pouco vem a prova. Glória a Deus. Quantos tem sido provado? Jó disse assim: prova-me e sairei como ouro. Já viu o crente orando pedindo prova? Só Jó. Ele faz essa oração: prova-me e sairei como ouro. É como Deus quer que eu e você saia. Aprovado. 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 Tiago diz: bem-aventurado é o varão, também a varoa, que sofre a tentação, para que quando for provado, receberá a coroa da vida.
A Bíblia diz que nós temos que apresentar a Deus, não só os obreiros, mas todo crente, aprovado. E para ser aprovado tem que passar pela prova. Quer te dar linda notícia: você não está passando pela prova sozinho. Passaste pelas águas dos espíritos, eu estarei contigo e não se divisão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. E vem a prova. O rei tem um sonho, que é Nabucodonosor, e ele se esquece do sonho. Ele teve um sonho e também esqueceu do sonho. Ele agora convoca os astrólogos, os magos, os sábios do seu reino, para que tanto revelasse a ele o sonho, como também dessa interpretação. E quando ele convoca todos os sábios, os astrólogos, os magos, conta a ele o sonho, para que possamos dar a interpretação. E o rei, muito furioso, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E diz o texto sagrado: e quando Daniel soube disso, quando o vento soprou, quando a luta levantou, quando Daniel soube disso, a Bíblia diz que Daniel chama Ananias, Misael e Azarias para orar. Olha, quando o vento soprar, o segredo é orar. Quando a luta levantar, o segredo é orar. Os crentes antigos já diziam que a oração é a chave da vitória. Os novos também devem dizer a mesma coisa também. A oração é a chave, é a chave que abre os céus. Jesus, ao ser batizado, quando ele ora, a Bíblia diz que o céu se abriu. O céu se abre para quem ora. O céu se rasga para quem ora. E diz o texto sagrado que Daniel reúne juntamente ele com seus amigos para orar, para que Deus tivesse misericórdia. E diz o texto sagrado que Deus ele dá a revelação a Daniel. Eu quero dizer para você, Deus ele, quando te coloca no lugar, ele te coloca no propósito. Deus tinha propósito com Daniel ali na Babilônia. Deus tem um propósito contigo neste lugar. E o propósito de Deus não pode ser frustrado. Aquilo que Deus tem preparado para você vai acontecer, vai cumprir. Porque quem prometeu é fiel, ele não pode mentir. Quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria. Falaria e não confirmaria. Uma certa vez ele mostra uma visão, um profeta Jeremias, e pergunta: o que vês? E ele disse: eu vejo um galho de amendoeira. E Deus fala: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Deus vai cumprir a palavra dele na sua família. Deus vai cumprir a palavra dele, porque a palavra dele não volta vazia. Desde quando ele falou para Adão e para Eva: frutificai e sede fecundos. A população da terra já está indo para casa aí de 8 bilhões, já não está passando. E quando Deus falou isso, as coisas começou a multiplicar. Todo dia morre um porquinho, mas todo dia nasce porquinho. Todo dia morre franguinho, mas todo dia nasce franguinho. O que é isso, pastor? Esse é o Deus que cuida de você, que cuida da sua família. Esse é o Deus que Davi disse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o Deus que Davi disse assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência me indicar o pão. Por isso que Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aquilo que tu está te aquilo que está te preocupando, coloca sobre ele, lança sobre ele, confia nele,
muito mais do que tu pede, do que tu pensa. E antes mesmo de tu pedir, ele já sabe o que tu precisa. Até os cabelos da tua cabeça ele já contou. Já contou tudo. Se ele mostra você especial, se ele mostra que ele cuida de você de um modo todo especial. Ele estava cuidando de Daniel, de Misael, de Ananias e também de Azarias. Esse Deus também está cuidando de você. Por que Deus estava cuidando deles? Porque eles assentaram no coração: não vou me contaminar. E quando nós não nos contaminamos, vem revelação do céu, vem visão do céu, vem sabedoria do céu. Quando nós não nos contaminamos, as provisões de Deus vêm sobre a nossa vida. E diz o texto que o segredo foi revelado a Daniel. Deus revela um sonho a Daniel para o rei Tigres. E diz o texto sagrado que levaram Daniel diante do rei, o rei dá a interpretação. Daniel dá a interpretação. Ó rei, teu sonho, aparecia uma grande estátua com a cabeça de ouro, os braços feitos de prata, ventre de cobre, perna de ferro e parte de barro. E a Bíblia diz que Daniel fala: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Mas o interessante é que quando Daniel ele revela essa grande revelação, a Bíblia nos fala que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é promovido à província da Babilônia. Uma coisa lhe chama a atenção. Quando Daniel fala para o rei: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. O rei manda construir uma estátua toda de ouro, desprezando tudo aquilo que Deus mostrou para Daniel. E ele proclama ali a inauguração daquela estátua e convoca ali os povos, as nações, as línguas. A Bíblia diz que Deus abate aquele que anda na sua vida. Mas aquele que é humilde, Deus exalta. Aquele que é humilde, Deus concede graça. Aquele que é humilde, Deus ele honra. João Batista era tão humilde que ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Abraão era tão humilde e quando ele descendeu de Sodoma e Gomorra, ele disse: eu sou pó e eu sou cinza. Paulo era tão humilde que ele disse que era o menor dos apóstolos. Pedro era tão humilde que ele disse para Jesus: ausenta de mim, porque eu sou pecador. E a Bíblia diz que agora Nabucodonosor se exalta e ele proclama um decreto que todos os povos e línguas sob o seu domínio deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que ele tinha se levantado. E diz a Bíblia Sagrada que o arauto apregoava, por ouvires o som do saltério, da sambuca, da gaita de foles, se prostrai, adorai a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Senão, serei lançado na fornalha de forno ardente. Deus ele usa o profeta Isaías e ele fala: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. Vai ter situação que nós não queremos passar, mas nós temos que passar. Há situações que nós não queremos chegar, como o povo chegou ali em Mara. Não havia água, mas o povo disse: nós vamos chegar em lugar, nós não queremos chegar, mas é necessário passar por esse lugar. Depois de Mara, tem fonte d'água. Depois de Mara, tem palmeiras, tem refrigério, E diz o texto sagrado que quando
o som dos instrumentos tocaram, todo mundo ali se prostrando, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se contaminaram. Eles não se contaminaram. E diz no texto sagrado que os caldeus, ao ver eles não se prostraram, tem 3 homens aí, e tu constitui sobre o negócio da Babilônia, faz caso de tiro, faz caso dos seus deuses. Ei! Olha, tem gente de olho em você. Ei! A Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunho. O diabo andava olhando lá, Jó, a família de Jó, o território de Jó, e aí estavam os caldeus olhando. E eles se levantaram agora, esses homens não faz caso de ti nem dos teus deuses. E o rei Nabucodonosor manda chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego e fala para eles: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, e não adoraram os meus deuses, nem a imagem de ouro que eu fiz. E a Bíblia diz que eles respondem: ó rei, quanto a isso, não necessitamos de te responder. O nosso Deus, a quem nós servimos, está lá em Hebreus, que pela fé eles apagaram a força do fogo. A nossa fé é algo poderoso. É hora que a prova ela está ardendo, ela está queimando, mas é a nossa fé que apaga a força do fogo. Diz o texto sagrado que eles falaram: olha, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará da tua mão e também da fornalha de fogo. O que é isso? Isso é fé. Ele nos livrará. Fé é certeza, é convicção. A luta pode ser grande, mas tenha certeza que maior é aquele que está contigo. O vento pode ser forte, mas tenha certeza que aquele que aquieta o vento, ele está contigo. Fé é certeza e convicção. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Quem tem fé, ele tem certeza, ele tem convicção. Quem tem fé, ele perde a cabeça igual João Batista, mas ele não nega a sua fé. Quem tem fé, ele é apedrejado como Estevão, mas não nega a sua fé. Quem tem fé, ele é decapitado como Paulo, mas não nega a sua fé. Quem tem fé, ele vai para o fogo, ele vai para a cova, mas não nega a sua fé. Aleluia. E aqueles homens não negaram. Nosso Deus, a quem nós servimos, Ele nos livrará da tua mão e do fogo de fogo ardente. E a Bíblia diz que o rei irado, o diabo vai sempre se irar com quem não quer se contaminar. Deus te separou. Você é vaso escolhido. Você pertence à família. Você é povo especial. Você é povo zeloso de boas obras. Você é os santos de divino. Assim como tinha os santos em Filipos, Paulo escreveu os santos em Corinto, os santos em Roma. Aqui também tem os santos do Senhor. E o rei pega 3 homens fortes, amarram a Sadraque, Mesaque, e Abednego, amarram os pés, amarram as mãos dele, e diz o texto sagrado que o rei manda que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Tem hora que a prova está doendo, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que você serve, Ele te fez uma promessa: não te deixarei,
até a consumação do século. Ele está contigo hoje. Amanhã ele vai continuar contigo. Mas pois se amanhã eu partir, vai ser melhor ainda. Tu vai estar com ele. Ele fez uma promessa de estar conosco. E Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que o Senhor estava com eles. E quando aqueles homens lançaram a Sadraque, Mesaque e Abednego no forno de fogo ardente, diz o texto sagrado, Amitiorclasses, que aqueles homens foram consumidos pelo calor do fogo. Fala para o seu irmão lá, não toquei nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Mentirai no que? Herodes ele tocou Tiago, prendeu Pedro, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor feriu ele. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. E a Bíblia diz que quando aqueles homens eram lançados no fogo, Nabucodonosor se levanta. Nabucodonosor tinha preparado uma grande festa para comemorar o seu Deus, a sua imagem de ouro que ele tinha levantado. Mas todos creram no Deus que estraga a festa do Egito. O judeu já estava preparando para matar Pedro. Mas quem sabe, meu irmão, a nossa hora e a nossa partida é Deus. Quantos creram no Deus que guarda a nossa entrada e Ele também guarda a nossa saída? O guarda de Israel não dorme, ele não cochila. Ele é aquele que guarda você, aquele que guarda a sua família. E agora Nabucodonosor se levanta. Mas nós lançamos 3. Sim, olha, lançamos 3. Mas eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eu quero dizer que ele está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que ele está nesse grupo com você. Eu quero dizer para você que ele está nesse barco com você. E o barco que ele está dentro pode até entrar água numa funda. O barco que ele está dentro pode até entrar água, mas vai chegar do outro lado. É fácil. E a Bíblia diz que eles estavam passeando dentro do fogo. E aí muita gente passear, mas dentro do fogo, você só pode passear com Deus. Se Ele estiver contigo, tu vai andar por cima das águas, tu vai pular a muralha, vai derrubar gigantes. Se Ele estiver contigo, tu vai entrar no fogo e não vai te queimar, e nem a chama vai arder em ti. E diz no texto que Nabucodonosor tinha programado aquela festa. Deus estragou a festa dele. Outros creram Deus que frustra os planos de Deus. Deus está frustrando os planos de Deus contra a tua vida, contra a tua família. É profética essa palavra, você quer isso? E Deus está frustrando os planos do inimigo. Mas o plano que Ele tem contigo não pode ser frustrado. O plano que Ele tem contigo não pode ser impedido. E diz no texto sagrado que Nabucodonosor, ele diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, saí e vinde. Irmão, Deus permite entrar no fogo, mas é Deus também que te tira do fogo. Deus permite tu entrar na cova, mas é Deus que também te tira da cova. Deus permite o gigante se levantar, mas é Deus também que joga o gigante por terra. Deus permite o vento assoprar, mas é Ele que diz: cala-te, vento, aquieta-te, Shabatuco, povo, raça. A prova, ela não dura para sempre. Não dura para sempre.
Saí 20. Aí começaram a cheirar aqueles homens. Cheiraram aí o cabelo, as roupas. Nem fumaça tinha passado sobre ele. Salmo 81 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Nem fumaça passou sobre eles. Mas teve uma coisa que queimou. O que queimou, pastor? A corda que estava amarrando os pés dele. O inimigo não vai amarrar os seus pés, não. Essa luta não vai amarrar os seus pés, não. Come essa comida porque muito comprido é o teu caminho. Diga o meu povo que macho, Moisés. Deus fala para Daniel, que Daniel vai até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas cordas não vão te amarrar. Deus tem fogo para queimar essas cordas. As cordas da mão também queimaram. Nada vai te impedir de fazer a obra. Aí a Bíblia nos fala que a festa, que era para comemorar um Deus falso, agora a festa estava comemorando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus santo, 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 santo. Outros têm o decreto de Deus. Deus tem um decreto para você também. Deus tem um decreto para a sua família também. Deus tem um decreto de vitória, de bênção, como tem para Sadraque, Mesaque e Abednego e o povo de Deus. O rei faz um decreto, e aquele decreto dizia que aquele que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, as suas casas sejam destruídas. Aqueles homens não se contaminaram, e Deus honrou eles. Eu quero dizer para você que Deus também quer te honrar. Eu quero dizer para você que Deus quer honrar também a sua família. Fala para o seu irmão, não se contamine. O rebanho de Noé só era 8, mas era 8 que não se contaminaram. E é por causa de Noé que nós estamos aqui. Porque se Noé não tivesse obedecido, nenhum de nós estaríamos aqui. Noé também não quis se contaminar com aquela geração. Noé não quis se contaminar também com a corrupção da sua época. E Deus te chama para ser santo, porque é santo aquele que te chamou. E a palavra de Deus diz que esse santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E no Salmo 46 diz que o Senhor dos exércitos está conosco. 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 Deus está contigo. Deus está contigo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Glória a Deus.